Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui para mais uma aula. A gente está na aula 7 do nosso curso de Terraforming. E nessa aula a gente vai evoluir um pouquinho mais. A ideia é que a gente chegue até o avançado no final do curso. E nessa aula a gente vai falar sobre um tópico que é muito importante, que é a utilização de módulos aí no Terraform, tá bom? Então quando a gente está utilizando o Terraform, é muito comum que a gente vá criando estruturas. E muitas vezes a gente cria recursos parecidos, né? Recursos aí semelhantes. Um exemplo disso, a gente vai criar 5 buckets S3. Todos esses buckets S3 que a gente for criar, eles vão ter a mesma configuração estabelecida. Então a gente vai ter versionamento configurado para todos esses buckets. A gente vai ter também uh, policy para lifecycle, para movimentação de class no bucket. Então, tudo isso daí é algo que a gente estabeleceu como padrão para todos os buckets que a gente for criar. Então, não faz muito sentido a gente estar sempre repetindo o mesmo código, né? E criando tudo ali de novo. Então, toda vez que eu for criar um bucket, eu preciso ir lá, colocar o resource, criar um resource novo, colocar o nome do bucket, preencher todas as configurações, sendo que isso daí é algo que para mim é padrão na empresa na qual eu atuo. Então não faz muito sentido, tá bom? Então, nesse caso, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba criando módulos, tá? Para que a gente não tenha que ficar trabalhando de maneira repetida, tá? E isso daí acaba ajudando muita gente. Por quê? Ele acaba facilitando a manutenção, tá bom? Para a gente poder criar recursos, a gente vai ter a configuração de um recurso muito mais enxugada. Porque, por exemplo, digamos que versionamento para bucket seja algo obrigatório na empresa na qual eu estou. O que eu vou fazer? Eu vou criar um módulo onde todos os buckets que forem criados com esse módulo sejam tenham obrigatoriamente o versionamento ativo, tá? Então o usuário ele simplesmente vai se preocupar em colocar o nome do bucket, tá bom? Então isso daí simplifica muito mais o nosso código Terraform, tá? E aí nessa aula a gente vai praticar isso daí, a gente vai criar um módulo. No final da aula a gente vai ter um módulo que cria VPC completo criado para a gente poder utilizar e se a gente achar necessário criar mais de uma VPC, eu mesmo a gente vai poder repetir para outros recursos aí da AWS, tá bom? Então é importante isso. Quando a gente fala de módulos, a gente pode criar o nosso próprio módulo, como a gente pode utilizar um módulo pronto, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um módulo Bucket S3 Terraform. Então a gente falou, deu exemplo aqui de um módulo para Bucket S3. Vamos vir aqui na documentação e vamos buscar por um módulo de Bucket S3. Então a busca segue o mesmo padrão de tudo que a gente já estava fazendo. E aqui ele trouxe para mim a documentação de um módulo para criação de bucket, tá? Como que eu utilizo isso daí? Como que eu consumo uma documentação para utilizar um módulo? Basicamente, para você utilizar, ele tem os exemplos aqui, tá? E ele tem a base inicial também aqui, ao lado direito superior, tá? Mas é muito mais fácil você ir pelos exemplos que ele tem aqui. Então, o que ele passa para você? Nesse módulo, por exemplo, ele tem um exemplo para um bucket privado, né? E aí você pode seguir ele. E como que funciona a estrutura de um módulo? Para um módulo, você sempre vai ter módulo, o nome desse módulo, tá? E a referência desse módulo, a origem, que é o path aonde está esse módulo. Da forma como a gente está passando aqui, Terraform, -AWS, módulos, ele sabe que esse módulo ele está na internet, que ele está num provider. Ele não vai tentar buscar esse módulo dentro do nosso repositório, dentro do path que a gente está utilizando, tá? Ele vai na internet para poder buscar esse módulo. E aí todos os módulos possuem algumas configurações. No caso desse daqui, ele tem o nome do bucket, tem a CL,
ele tem Control Object Ownership, Object Ownership, versionamento habilitado, que foi como eu falei. E aí tem diversas outras opções. Se você for dando uma lida na doc, você vai ver que existem inúmeras configurações que você pode fazer, tá bom? Então é muito importante que você sempre leia a documentação para você entender o que você está criando. E no final das documentações de módulo, tem todas as configurações aqui que você consegue fazer dentro desse seu módulo, tá? Então a gente tem aqui os inputs, tem as opções que você pode colocar, e aí por isso que é importante que você dê uma lida para que você consiga evoluir com isso daí, tá bom? Beleza, então o que a gente vai fazer? Novamente a gente vai reaproveitar aquele nosso projeto da aula passada, tá bom? A gente está aqui agora na pasta da aula 7, mas o código que a gente tem aqui é o mesmo que a gente utilizou na aula passada. Então a gente tem aqui o nosso main, certo? A gente tem aqui um locals, os mesmos recursos, tá bom? Maravilha. O que a gente vai fazer então? A gente vai criar um diretório para a gente poder criar um módulo de VPC, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Vamos criar aqui um diretório, tá? Vamos chamar ele de módulos. Tá? Dentro desse diretório é onde a gente vai centralizar todos os módulos que a gente for criando ao longo do tempo, tá bom? Beleza. Vamos criar aqui então um outro diretório chamado VPC, que é onde vai ficar o nosso módulo. Maravilha. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai lá na documentação da AWS e vamos buscar aqui por AWS VPC Terraform. Então a gente quer que seja criada uma VPC, certo? Então a gente precisa obter o recurso de criação de uma VPC. Por quê? Todo módulo são vários recursos ali configurados que no final te traz um produto ali do que você quer criar. Então um módulo muitas vezes ele pode criar para você uma VPC, um EC2, um bucket, tudo isso ao mesmo tempo, depende de como que você configurar esse seu módulo, tá bom? Nesse exemplo, a gente vai criar um módulo básico aqui de criação de VPC, tá bom? Então vamos copiar esse uso básico de VPC com tags, copie isso daqui. Vamos criar aqui um arquivo chamado main.tf. Beleza. Vamos colocar aqui resource. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai colocar aqui e vamos tirar todos os values que a gente tem aqui nessas chaves. Tá? O que a gente vai fazer então? Aqui no CIDR block, a gente vai colocar uma variável, certo? Vamos criar uma variável aqui chamada var.vpc CIDR block. Essa variável ficou legal. Instance tenancy, vamos colocar aqui também uma variável, var.instance tenancy. Beleza. E aqui na tag, vamos colocar aqui var.vpcname. Beleza. Ele está reclamando aqui para a gente, falando que essas variáveis não existem, certo? A gente já viu isso daí na aula passada, então a gente já sabe por que ele está reclamando. Então a gente vai criar aqui um arquivo chamado variables.tf, certo? Vamos criar aqui então uma variável chamada vpc CIDR block. Então, vamos declarar aqui vpc CIDR block, vpc name instance tenancy. Beleza. Deixa eu deixar ele completar. Maravilha. O que a gente pode fazer aqui? Lembra que eu falei que a gente tem o campo de default. A gente pode ou não colocar o campo de default, tá bom? Isso daí é algo opcional. Se a gente não passar o campo de default dentro do nosso módulo e o usuário não colocar essa informação, ele vai quebrar, certo? Mas isso aí é padrão, é de costume. Por quê? A ideia é que o usuário configure com o que é de item obrigatório. O que for opcional, se entendermos que é opcional, a gente coloca um valor default. Exemplo, vamos colocar aqui no VPC name,
um valor default chamado de, vamos colocar aqui, valor não definido, tá bom? Então, beleza. Então, se a gente não passar depois um nome para a nossa VPC, ela vai automaticamente receber esse daqui como o nome da VPC, tá bom? Maravilha. O que mais que a gente quer, então, nesse nosso módulo? Tá? A gente quer também um output. Vamos colocar aqui um output. Output.tf. Vamos colocar aqui o output. Vamos deixar o VPC ID. Maravilha. Vamos ver se ele referenciou certo. AWS VPC.main.id. AWS VPC.main.id. Então, beleza. Até o momento, a gente não fez nada de novo. A gente colocou aqui um resource chamado AWS VPC. Colocamos aqui também um output e colocamos um verbos para a gente. E aí a única coisa que tem de diferente é que a gente não definiu valores default para esse nosso código, tá bom? Maravilha. O que a gente vai fazer agora? O que a gente quer fazer? A gente vai colocar aqui então, dentro do arquivo main, vamos apagar esse... Aliás, vamos deixar essa instância aqui, depois a gente deleta ela, a gente mexe com ela. A gente vai criar aqui então a referência para aquele módulo. Como que a gente referencia aquele módulo? Se a gente voltar aqui na documentação e a gente buscar por, sei lá, qualquer módulo aqui, vamos AWS, S3, módulo Terraform. Vamos buscar aqui, vamos ver de novo como que ele referencia. Ele vai chamar então módulo, certo? O nome desse nosso módulo e aí um source para ele falar aonde é que está esse módulo que a gente criou ou que a gente quer consumir, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso código, vamos colocar aqui módulo, vamos chamar esse nosso módulo dentro do nosso código aqui, vamos deixar ele completar, beleza, vamos deixar ele completar, para ficar mais prático. Esse nome que está aqui, ele é referência para o nosso código, tá bom? A gente pode chamar ele da forma como a gente quiser. No nosso código, a gente quer chamar ele de módulo VPC, tá bom? Maravilha. Aonde é que está esse nosso módulo? Esse nosso módulo, deixa eu comentar isso aqui, depois eu descomento ele. Beleza. Esse nosso módulo, ele se encontra no seguinte diretório, no PF atual, certo? No PF atual, ele vai estar dentro de módulos, certo? Dentro de módulos. Acessando módulos, ele vai estar dentro de VPC, tá bom? Então é aqui que se encontra o nosso recurso. O que a gente precisa passar de variável para esse módulo? A gente precisa então ter uma variável chamada VPC-ID, certo? Vamos então colocar aqui um campo chamado VPC-ID, certo? Que seria esse daqui. Então ele está esperando que exista um VPC-ID passando qual que é, um VPC-CIDR block passando qual que é o CIDR que a gente quer usar para essa VPC, tá bom? Então maravilha, vamos utilizar esse daqui. Ele espera também que a gente passe um VPC underline name, certo? Como que a gente sabe isso? Olhando aqui a variável do módulo, tá? Logicamente, quando você estiver criando um módulo, o ideal é que você crie uma documentação para que o usuário não tenha que ir lá e debugar o seu módulo, para entender o que você está criando de recurso aqui. Isso não é produtivo, tá? Sempre que você for criar um módulo, o usuário tem que ter essa visão aqui apenas, tá? A da referência do seu módulo. Quem vai gerenciar o módulo vai ser você, tá bom? Então é importante que você tenha tudo muito bem documentado. Beleza. Então ele está esperando um VPC name, né? Vamos colocar aqui minha VPC. Maravilha. Instance tenancy a gente vai deixar como default, tá bom? Maravilha. Vamos criar outra aqui, eu vou chamar isso aqui de VPC underline 1. E a gente vai criar mais um aqui, chamado VPC underline 2. No nosso módulo, se a gente voltar aqui nos verbos, a gente colocou que o VPC name
tem um valor default, né? Então, maravilha. A gente vai remover esse VPC name, tá? Não estamos passando o VPC name nesse nosso VPC2 aqui, tá bom? Tá, beleza, maravilha. Então a gente preencheu aqui tudo, certo? Então a gente tem aqui a nossa VPC do módulo 1, tá bom? E temos a VPC 2 aqui, que possui as configurações, exceto o VPC name, tá bom? O VPC name, a gente tem ele lá como um valor default, então, tecnicamente, ele não precisa que a gente passe esse valor, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o terminal. Lembrando, aqui no config já está configurado o nosso state, tá? Esse data aqui a gente pode remover, ou a gente apenas comenta ele. Vamos deixar ele comentado. No nosso arquivo main.tf, temos aqui os nossos dois recursos que a gente vai criar, que são duas VPCs. Vamos mudar aqui o bloco do IP, né, porque tem que ser diferente. Output, não temos nada, inclusive vamos remover aqui esse output. Provider, temos o nosso provider configurado. E verbos.tf, temos as nossas variáveis aqui configuradas, tá? Beleza, vamos remover elas aqui, na verdade. Vamos remover isso aqui. Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Vamos rodar aqui, então, Terraform init. Terraform init. Beleza. Maravilha. Vamos rodar um Terraform plan. Vamos ver o que ele traz de resultado. Beleza, então ele falou que vai criar dois recursos aqui para gente. Vamos ver esses dois recursos. E aí, nota que ele já trouxe para gente aquela informação. Lembra que eu falei que o VPC name ele não é obrigatório porque a gente deixou no nosso módulo um valor default, né? Então a gente colocou aqui um valor default. E para que serve esse valor default? Ele serve exatamente para que caso o usuário não coloca, que foi o caso do usuário aqui, né? No caso a gente, não colocamos nesse... aqui. Não colocamos nessa nossa VPC2 ou VPC name, então ele entende que não foi passado um valor para aquilo lá. O que ele vai fazer? Ele vai usar o que tem definido no valor default, tá bom? No valor default da variável VPC name, a gente tem como valor default essa informação aqui, tá bom? Então, na hora que ele está criando a nossa primeira VPC, ele identificou um valor e colocou que o nome da VPC vai ser minha VPC. Já no módulo 2, né, na VPC 2 aqui que a gente está colocando, o que aconteceu? Ele identificou que não foi passado um valor para VPC name. Então ele foi lá nas variáveis do módulo e pegou o valor default que a gente colocou lá. Então isso daqui previne para que o usuário não quebre o seu código, tá bom? A gente pode, logicamente, alterar, assim como a gente fez aqui no nosso VPC1, ou seja, ele tem um valor default, mas a gente colocou o nosso valor, tá bom? Isso aí é super importante. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos rodar aqui um Terraform apply, certo? Ele vai executar aqui para a gente o apply, vai perguntar se a gente quer realmente fazer o approve ou não. Maravilha. Ele fez o mesmo plan. Vamos dar aqui um yes para que ele possa criar esse recurso. Beleza? Maravilha. Então ele criou aqui para a gente esses dois recursos, tá? Fechou. O que ele trouxe aqui para a gente? Vamos ver se ele criou então realmente esse recurso. Vamos lá em VPC. Aqui. Beleza. Beleza, maravilha. Então ele criou aqui para a gente duas VPCs. A nossa VPC chamada valor não definido e a nossa VPC chamada minha VPC. Tá bom? Então, perfeito. A gente conseguiu fazer com que ele criasse aqui duas VPCs
através de um módulo, simplificando a configuração. Por que simplificando a configuração? Nesse nosso módulo, eu posso ocultar várias configurações, tá? Como, por exemplo, tags. Eu não passei para a gente aqui no na referência do módulo as tags. Ele trouxe a tag na nossa VPC automaticamente pelo que está dentro do nosso módulo, tá bom? Outra coisa, o VPC name. A gente não colocou VPC name dentro dessa VPC 2 aqui. Então, o que, que ele fez? Ele usou o que está dentro do módulo. Isso daí faz com que a gente consiga encurtar o código e isso aí ajuda muito, tá? Bom, para essa aula, para que ela não fique tão longa, a gente vai encerrar ela agora. A gente vai fazer uma parte 2 ainda dessa aula, para que a gente consiga ver um pouquinho mais ainda sobre a utilização de módulos, tá? Eu acho que isso daí é super importante, é um tema muito importante, porque você vai criar muitos módulos no seu dia a dia, né? E você vai reutilizar também muitos módulos prontos aí da AWS, tá? Então, na próxima aula, vai ser interessante a gente utilizar já o for each para que a gente consiga criar vários recursos através de um único módulo, sem a gente ter que ficar clonando aqui os módulos, porque isso aí acaba também sendo repetitivo, tá bom? Mas maravilha. Vamos aí, eu vou fazer então o Terraform Destroy. Lembra de fazer isso, Terraform Destroy -- autoapprove, para que a gente volte aí na próxima aula. Faz os exercícios que eu vou deixar na descrição do vídeo e se você puder, vai um pouco além do que eu colocar de exercício, porque isso aí é o que de fato vai fazer você aprender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido produtiva, que vocês pratiquem e a gente se vê na próxima aula.